E aí, pessoal, como é que foi o intervalo de vocês aí? Tudo bem? Então, como eu havia prometido para vocês na segunda aula, né, que nós vamos trabalhar o conteúdo da abolição da escravidão no Paraná. Na segunda aula, acabamos falando muito sobre esse momento de reflexão, e acabou que sendo a aula toda sobre isso, mas foi muito bom, né? Foi muito bom. E na aula de agora, né, nessa quarta aula aí, nós vamos retomar, então, com o nosso, com o nosso conteúdo e falar sobre a escravização no Paraná, né, e a abolição no Paraná. Só retomando aqui, relembrando você, na aula anterior, na semana passada, no caso, né, estudamos o movimento abolicionista no Brasil, vimos que ele foi amplo, contando com homens, mulheres, afro-brasileiros, brancos, e que tal movimento foi fundamental para o fim da escravidão no Brasil. Ok? Bom, no Paraná, falando especificamente agora sobre o estado do Paraná, durante o período do Segundo Reinado havia sociedades abolicionistas, e essas sociedades reuniam-se para ajudar os cativos, inclusive uma dessas sociedades era secreta. E na aula de agora, nós vamos conhecer algumas dessas sociedades e como é que essas sociedades atuavam. Ok? Vamos para a história? Vamos então? Afinal, é como eu sempre digo, né? História, história é uma matéria fantástica, né? História é uma matéria sensacional. História é uma matéria genial. Então, vamos aprender com história como foi a abolição no Paraná. Abolicionismo no estado do Paraná. Estou reproduzindo para vocês aqui uma foto, né, do professor José Cleto da Silva, que viveu entre 1843 e 1912 e foi o responsável pela abertura de uma escola destinada aos escravizados no município de Paranaguá, gente. Olha só, presta bem atenção, hein? O professor José Cleto da Silva, ele abriu uma escola só para escravizados no município de Paranaguá. Quando aconteceu a abertura da turma, em documento oficial, o professor Cleto citava a escravidão como aviltante, ou seja, sem honra, humilhante, né? A escravidão era, portanto, sem honra, a escravidão era humilhante, aquilo que nós já estamos conversando aqui há algumas aulas, né? Além da contribuição no ensino, ele também foi editor do jornal Livre Paraná. Também fundou o Clube Literário em 1872 e esteve na diretoria da Sociedade Redentora Paranaguense, em 1883, e ajudou os escravizados arrecadando dinheiro para a compra de alforria e também para a fuga de cativos. Bom, agora nós vamos falar de uma pessoa que está diretamente ligada ao nosso município, né? Uma pessoa diretamente ligada à cidade de Cambará. Provavelmente vocês não devam ter conhecimento dessa história, acredito que não. Generoso Marques dos Santos. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Generoso Marques dos Santos. A foto do Dr. Generoso Marques. Generoso Marques dos Santos, o que esse nome lembra para vocês, especificamente dentro do município de Cambará? Nasceu em 1844 e faleceu em 1928. Generoso Marques dos Santos foi aluno do professor Cleto José da Silva, sendo eleito deputado e presidente da província do Paraná. E o Generoso Marques também empenhou-se na campanha abolicionista. Tá? Mas a pergunta que eu fiz, especificamente para vocês,
O que Generoso Marques dos Santos, o que esse nome lembra para vocês aqui? Formou em advogado, né? No centro de Curitiba existe uma praça, Praça Doutor Generoso Marques. Nós temos no município de Cambará, bem no centro da nossa cidade, né? Um pouquinho acima da, da praça, na quadra de cima da Avenida Brasil, nós temos o Colégio Estadual Doutor Generoso Marques, não é? Lembraram? Às vezes você até estudou, né? Sobre, às vezes você até estudou lá no Generoso Marques, né? O Colégio Doutor Generoso Marques, na época escola, né? Foi fundado em Cambará no dia 25 de dezembro, gente, de 1927. Tá? Em dezembro, 25 de dezembro de 1927. O Generoso Marques, a escola Generoso Marques, que hoje é o colégio, né? Foi o primeiro estabelecimento oficial de ensino. Grupo Escolar Doutor Generoso Marques. Ele foi construído e foi inaugurado no governo do doutor Caetano Munhoz da Rocha, que era o governador na época do estado do Paraná. O objetivo era atender exclusivamente alunos do curso primário. Tá? 25 de dezembro, Natal de 1927, foi inaugurado o Grupo Escolar Doutor Generoso Marques, aqui na cidade de Cambará. E esse grupo escolar, né, ele, ele leva esse nome, né, ele leva esse nome em homenagem a, ao doutor, né, que nós estamos estudando agora, ao doutor Generoso Marques dos Santos, que foi aluno do professor Cleto José Silva. Generoso Marques foi eleito deputado e presidente da província do Paraná. E em homenagem a ele, né, em homenagem a ele, foi inaugurado no dia 25 de dezembro de 1927 o primeiro estabelecimento oficial de ensino, o Grupo Escolar Doutor Generoso Marques, em Cambará, Paraná, atender alunos do primeiro ao quarto ano. Então, dentro dos abolicionistas do estado do Paraná, Cambará presta uma homenagem com o que nós chamamos hoje de Colégio Estadual Doutor Generoso Marques. Ok? Só para que vocês possam se inteirar do porquê o Colégio Estadual Doutor Generoso Marques leva esse nome. Bom? A Sociedade Secreta Abolicionista Ultimato, criada em 1887, foi fundado em Curitiba, atuou na facilitação de fuga de escravizados para o Uruguai e também para a província do Ceará, que na época já tinha declarado a extinção da escravidão. Aqui nós temos o trecho da ata de fundação da Sociedade Secreta Abolicionista Ultimato, em 1887, né, um trecho da ata da criação, né? E participaram desta sociedade secreta políticos paranaenses, influentes na época, né? Como, por exemplo, Ildefonso Pereira Corrêa, o Barão de Serra Azul. Se você quiser se aprofundar sobre a história do Barão de Serra Azul, entra no YouTube e digita professor César Mota, Barão de Serra Azul. E eu tenho uma videoaula que narra toda a história do Ildefonso Pereira Corrêa, do Barão do Servo Azul, para você se aprofundar também e conhecer quem foi o Barão do Servo Azul. Em algumas ações, os participantes da Ultimatum usavam nomes fictícios para não serem descobertos por aqueles que defendiam a escravidão no estado do Paraná. A Sociedade Libertadora do Paraná, fundada em 1885, por sua vez, era formada somente por mulheres, gente. Tá? Somente as mulheres participavam da Sociedade Libertadora do Paraná, fundada em 1885.
Tínhamos também a Confederação Abolicionista Paranaense, que teve uma significativa presença dos militares. Outro grupo que defendiam o abolicionismo, né? Os militares participavam desta Confederação Abolicionista Paranaense. O Clube 13 de Maio, fundado no dia 6 de junho de 1888, localizado em Curitiba, ele foi criado por afro-brasileiros com o objetivo de auxílio mútuo para os recém-libertos. Tá? Então, o pós-abolição no Paraná tinha um clube denominado 13 de Maio, foi fundado no dia 6 de junho de 1888, com o objetivo do auxílio mútuo entre os recém-libertos. E também a instituição, só lembrando você que essa instituição, Clube 13 de Maio, ela permanece até os dias de hoje, só que mudou o nome, né? O nome agora é Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, em Curitiba, capital. Tá? Então, essa instituição aqui, o Clube 13 de Maio, fundado por afro-brasileiros, que tinham como objetivo auxiliar os recém-libertos, ele existe até hoje, porém mudou de nome. Agora ela se chama Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, Curitiba, capital. Aqui, ó, estou compartilhando com vocês uma foto, né? Uma foto da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, que fica na Rua Desembargador Clotário, Portugal, número 274, Curitiba, Paraná. Tá? Lembrando que ela foi fundada em 1888, com o nome de Clube 13 de Maio, e agora se chama Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio. Ok? Bom, pessoal, com relação à abolição dos escravos no estado do Paraná, nós estamos estudando os personagens e grupos que fizeram oposição à escravidão no Paraná e que lutaram pelo abolicionismo, também pela justiça social durante o século XIX. Tá? Então, na aula de hoje, é muito importante, né? É muito importante, volto a repetir aqui, a foto, a imagem do professor José Cleto da Silva, que foi fundamental para a abolição dos escravos no estado do Paraná. E o que o professor fez? Ele abriu uma escola exclusiva para os escravizados no município de Paranaguá. Tá? Esse professor aqui, José Cleto da Silva, está aqui a imagem dele, lutou contra a escravidão no Paraná. E o que ele fez? O que ele fez? Ele abriu uma escola, e essa escola era destinada aos escravos, para os escravos aprenderem as primeiras letras, a alfabetização. E o professor José Cleto da Silva sempre citava que a escravidão era aviltante, ou seja, a escravidão era humilhante, era sem honra. Lembra que eu sempre comentei com vocês, e sempre falei isso para vocês, é inconcebível, né? É inconcebível. Nós temos essa mancha na nossa história, nós temos uma dívida eterna com essa comunidade, com os negros africanos que vieram para o Brasil. Nós temos uma dívida eterna, uma dívida impagável. Sempre disse isso para vocês, e vou dizer sempre, né? A escravidão é sem honra, a escravidão é humilhante. Imagine você, o ser humano escravizando o próprio ser humano. Sempre bom lembrar você que antes dos europeus chegarem à África, já havia escravidão no continente africano. Sempre bom recordar vocês, tá? Que antes do europeu chegar à África, nós já tínhamos escravidão no continente africano, ok? Nós já tínhamos escravidão na África. Conflito, guerras entre tribos, o vencedor escravizava o derrotado. E aí os portugueses faziam um escândalo, né? Faziam troca, arma de fogo e outras quinquilharias
e acabavam trocando pelos escravos que vinham para o Brasil em navios denominados de tundeiros, de negreiros. Quando chegavam no porto, eram levados às feiras para poderem ser vendidos. Então, a escravidão realmente, como diz o professor Antônio César da Mota e o professor José Cleto Silva, é sem honra e é humilhante, né? Além do professor, nós tivemos também no Paraná a presença de uma figura ilustre na nossa história, foi deputado, foi presidente da província do estado do Paraná, doutor em Direito, e nos dá a honra no município de Cambará de termos, no início, né, o Grupo Escolar Doutor Generoso Marques. Eu estudei no Grupo Escolar Doutor Generoso Marques, fiz ali o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, e hoje, com muito orgulho e com muita honra, sou professor, não mais do Grupo Escolar Doutor Generoso Marques, né, mas sim do Colégio Estadual Doutor Generoso Marques. E hoje você está sabendo, né? Hoje você está sabendo por que em Cambará nós temos o Colégio Doutor Generoso Marques. Porque o Generoso Marques, que viveu de 1844 a 1928, foi aluno do professor Cleto José da Silva. Ele foi aluno. E ele também se empenhou muito na campanha abolicionista. Ele se empenhou muito na campanha abolicionista. E devido a ele ter sido deputado, devido a ele ter sido presidente da província, principalmente devido a ele ter trabalhado efetivamente para a abolição dos escravos no estado do Paraná, no dia 25 de dezembro, Natal de 1927, a cidade de Cambará, ela é beneficiada com o primeiro estabelecimento oficial de ensino, o Grupo Escolar Doutor Generoso Marques, que foi construído e inaugurado no governo do Dr. Caetano Munhoz da Rocha. E a finalidade do Generoso Marques na época era atender aí os alunos de primeiro ao quarto ano. Aí depois, né, em 1974, através da resolução 5176, através da resolução 5176 de 1974, o estabelecimento de ensino obteve autorização gradativa para implementar de quinta a oitava série no período noturno. Tá? No período noturno. Em 1976, o Grupo Escolar Doutor Generoso Marques passou a denominar-se Escola Doutor Generoso Marques Ensino de Primeiro Grau, e aí vem toda a história, né, do Colégio Estadual Doutor Generoso Marques, que no livro que eu estou escrevendo sobre a história de Cambará, eu narro e conto na íntegra essa história. Então, o fato de termos em Cambará uma escola chamada Generoso Marques é devido ao abolicionista Generoso Marques dos Santos, que foi presidente da província do Paraná e também deputado, e que se empenhou muito, muito mesmo, na campanha abolicionista, ok? E aí nós temos também, aqui no estado do Paraná, né, que participaram efetivamente da campanha abolicionista, as sociedades abolicionistas, né? As sociedades abolicionistas, inclusive uma era secreta, e uma existe até hoje, né? Conforme a imagem que eu estou mostrando aí para vocês, a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, né? Que foi fundada em 1888, né? E ela existe até os dias de hoje. O nome mudou, né? Era Clube 13 de Maio, fundado em 6 de junho de 1888, e hoje, conforme essa imagem que vocês estão vendo aí, é a Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, em Curitiba, capital.
e eu quero deixar também para vocês, para que vocês possam pesquisar, né? Gostaria muito, inclusive, que vocês pesquisassem sobre o Barão de Cerro Azul, tá? Vocês entrem no YouTube, digitem lá Professor César Mota, Barão de Cerro Azul, e na minha videoaula vocês vão compreender o conteúdo e a história de Ildefonso Pereira Correia, o Barão de Cerro Azul. E aí vocês vão conhecer um pouco mais da história do nosso estado, da história do Paraná. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. A nossa aula de hoje, o abolicionismo do estado do Paraná. O nosso objetivo é identificar e questionar a escravidão nas Américas, né? Principalmente no estado do Paraná. Hoje, nós fizemos uma análise dos personagens e também dos grupos que fizeram oposição à escravidão e lutaram pelo abolicionismo e pela justiça social no Paraná durante o século XIX. Ok? Então é isso. Um forte abraço para você. Muito obrigado pela aula. Grande abraço. Eu quero que vocês continuem pesquisando, eu quero que vocês continuem estudando, tá? Quero que vocês pesquisem e estudem um pouco mais sobre esse tema, tá ok, gente? E através desse tema, né, é sempre muito bom que você seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. Eu fico muito feliz. Seja bem-vindo você, meu aluno do Google Meet, e você que assiste às minhas aulas através das redes sociais. Seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. Sou o professor César Mota. Forte abraço para você. Obrigado, obrigado pela aula. Deixe o seu comentário. Aquele abraço.